que é o pós da lipo, né? Ele é muito dolorido, muito incômodo, como que é? Então, que nem eu falei anteriormente, o uso das tecnologias melhorou muito a questão do pós-operatório da lipoaspiração, né? Todo mundo conhece alguém que já disse que fez uma lipoaspiração e ficou 15 dias que não conseguia se mexer, né? Hoje isso é exceção, né? Na verdade, a dor, ela depende muito de cada paciente, assim. Tem pessoas que têm um limiar de dor muito baixo, que sentem dor mais fácil, geralmente os homens. E tem pessoas que têm um limiar da dor que praticamente não sentem dor, né? Então, isso também é independente, assim, dependendo de cada paciente, né? Mas, por exemplo, um paciente que faz só lipoaspiração, que não faz o abdômen, não faz a mama junto, ele está liberado para fazer praticamente todos os movimentos já no dia seguinte da cirurgia, né? Não existe uma restrição Não por tem aquela conta... coisa de ter que andar curvado. Isso só para quem faz o abdômen junto, né? Porque as incisões da lipoaspiração são incisões mínimas, assim, né? De milímetros. Então, pelo fato só da lipoaspiração, o paciente está liberado para fazer o que quiser, praticamente na semana da cirurgia, né? Não quer dizer que todos vão conseguir fazer tudo nessa primeira semana, né? Que nem eu te disse, já tive paciente que no segundo dia estava trabalhando e já tive paciente que teve que ficar 10 dias até recuperar bem, assim, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, com certeza, as tecnologias que a gente usa na lipoaspiração hoje, é visível, assim, que o paciente se recupera muito, muito mais rápido. Quanto tempo que tu opera? Eu comecei na cirurgia plástica em 2018. 18. Isso. E de lá pra cá, tu já sentiu uma mudança nisso? De pós-operatório? Já senti. Até da época que eu não usava os aparelhos na lipoaspiração, para agora, nos últimos 3 anos ali, que a gente usa em 100% das lipoaspirações. Então, é visível, assim, essa evolução até na recuperação dos pacientes. Quem é muito cagona, que nem eu, então pode ficar um pouco mais tranquila. Pode ficar. Eu morro de vontade de fazer, mas eu morro de medo. E deixa eu te pedir, tem alguma técnica que tu começou, tipo, desacreditando ou dizendo que não ia fazer de jeito nenhum e depois mudou de ideia? Então, teria que pensar um pouco sobre... mais específico da lipoaspiração? Não, pode ou ser de tudo. De qualquer coisa? Pode ser de qualquer coisa. Então, tu sabe que às vezes a gente é um pouco relutante em mudar técnicas até técnicas que dão certo pra gente, né? Pensando na cirurgia da mama, assim, antigamente se fazia muito mais cirurgia com a prótese no plano acima do músculo, né? Principalmente quando se fala em mastopexia. E atualmente, acho que a cirurgia da mama também evoluiu bastante e tem se mudado muito essa questão das técnicas, né? Então, hoje em dia se faz a cirurgia muito mais com a prótese embaixo do músculo, né? Quando a gente fala em mastopexia, do que acima do músculo, pelo menos na minha prática, assim. Isso foi uma coisa que a gente teve que se adaptar, teve que evoluir e teve que mudar. No início era um pouco relutante, mas com o tempo, até com o aprimoramento da técnica, assim, a gente foi vendo que os resultados iam ficando melhores. Qual que é a diferença de botar em cima ou embaixo do músculo? Então, o que eu, na minha opinião, assim, particularmente, o que eu acho principal. Quando tu coloca uma prótese acima do músculo, né? Primeiro a gente está fazendo a mastopexia, então a gente já está fazendo uma cirurgia para levantar a mama, né? No momento que tu bota essa prótese acima do músculo, todo o peso da prótese, ele vai ficar na pele da paciente. E geralmente essa pele já não é uma pele da melhor qualidade, porque ela já teve uma ptose. Geralmente é uma paciente que já teve gestações ou já mudou a composição corporal, assim, emagreceu, engordou, né? Então, tu colocar todo o peso da prótese na pele da paciente... A pele que segura. A pele que segura. Muito provavelmente essa mama vai ter uma queda mais rápido, né? Do que quando a gente coloca no plano submuscular. Porque o que acontece quando a gente bota no plano submuscular? A gente consegue deixar uma alça muscular, que é a mastopexia com alça, que foi uma técnica desenvolvida por um cirurgião do Paraná, que essa alça, e depois se chama de sutiã interno, né? Que são uns pontos de... O sutiã interno é bem famoso agora, Isso, né? que são os pontos de fixação do sulco. Isso ajuda a sustentar a prótese, né? Então, o músculo por si só, ele tem um tônus, ele tem uma força que ele também consegue dar uma sustentação para essa prótese. Não fica forçando tanto ali. Então, no momento que tu faz a mastopexia embaixo do músculo,
tu tira aquela tensão que tu deixa do peso da prótese da pele e tu transfere para o músculo, que é uma estrutura mais forte, né? E é uma estrutura que consegue manter a prótese na posição por mais tempo do que na pele. Isso na minha opinião e na minha prática, assim, dos resultados que eu vejo das cirurgias que eu faço, né? Não quer dizer que esteja errado colocar acima do músculo. Tem cirurgiões que têm resultados muito bons com a mastopexia subglandular, que é acima do músculo. Mas o que eu vejo na minha prática, sim, é que os resultados com a técnica utilizando alça muscular, o sutiã interno e a prótese abaixo do músculo são muito mais duradouros para paciente na cirurgia de mastopexia. E quando ela começa a cair, né? Quando começa a ficar um pouco mais diferente do que a paciente gostaria, o que é recomendado fazer? Então, uma coisa que eu sempre recomendo, principalmente para paciente que tem prótese de mama, é de não ficar muito tempo sem sutiã. Ou não fazer, por exemplo, exercícios, coisas que movimentem muito a mama sem sutiã. Por quê? Porque o sutiã, ele serve justamente para dar uma sustentação para a mama, né? Se, por exemplo, se a paciente vai correr ou vai fazer um exercício sem sutiã, aquela prótese ela vai se movimentar, a mama vai se movimentar e acaba distendendo ali os ligamentos da mama. Então, que são outra estrutura que dá a sustentação para a mama. Então, quando tu tem uma mama mais sustentada, com sutiã, com um top, mesmo que tu vá fazer um exercício, os ligamentos eles conseguem se manter por mais tempo. Então, uma dica que eu dou é sempre, se a paciente já tem uma queixa de que a mama não tá começando a cair, é ficar o menor tempo possível sem sutiã, sempre dar uma estrutura ali para a mama. Mas depois de quanto tempo é recomendado retocar a cirurgia? Isso existe? Como é que é isso? Não, isso é muito variável de paciente para paciente, né? Tem pacientes que já fizeram mastopexia há 10, 15 anos e não precisam, não querem e não precisam mexer, né? Isso, na verdade, é uma questão da paciente, né? Então, o que é uma mama bonita para uma paciente pode não ser para outra, né? Então, Sim. Tem pacientes que gostam de uma mama mais natural, que é aquela mama com um certo caimento, assim, né? Tem outros que gostam com um colo bem marcado, com uma mama bem para cima. Então, isso varia um pouco de paciente para paciente, né? Mas dá para resolver? Dá, geralmente dá. Dá para... Aí, o que é feito, assim, para... Se ela começa a cair e eu quero que ela fique mais em cima, como que é feito depois? Aí, geralmente, tu tem que refazer a mastopexia, né? Então, vai depender se é a prótese que tá caída, se é a mama que tá caída, se é os dois que estão caídos. Então, em geral, ou tu tem que reposicionar a prótese, ou tu precisa tirar mais pele, né? E reestruturar a mama. Então, Então depende de cada caso também. Depende do que tá acontecendo naquele caso.